Nós vos rogamos, Senhor, que prepareis as nossas ações com a vossa inspiração e as acompanheis com o vosso auxílio, a fim de que toda a nossa oração e obra tenha sempre em vós o seu princípio e por vós chegue ao seu fim. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Quem vos fala é o Dr. Yuri Maria e vamos hoje continuar o Catecismo da Doutrina Cristã, baseado na obra de São Roberto Bellarmino, no Concílio de Trento e no Catecismo Maior de São Pio X. Então, agora veremos quem é o verdadeiro cristão. Então, agora devemos saber quem é o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é aquele que é batizado, que crê e professa a doutrina cristã. Então, ele tem que crer e professar. Então, duas coisas: crer e professar a doutrina cristã. E, uma terceira coisa: obedecer aos legítimos pastores da igreja. Então, esse é o verdadeiro cristão. Tem que ter essas três coisas para você ser considerado verdadeiro cristão: crer, professar a fé, a doutrina e obedecer. Vamos falar desses três tópicos hoje. Então, a gente sabe que para entrar na igreja, o sacramento do batismo é a porta de entrada. E é essa porta de entrada que nos faz atingir um estado de sobrenaturalidade. E a gente fazer parte de uma grande e santa família, a igreja, cuja cabeça é Jesus Cristo. E a gente sabe que o homem, todo homem, ele nasce manchado no seio materno pelo pecado original. E ele é privado da vida espiritual, que constitui a união da alma com Deus. Ele não tem a graça santificante. Porém, Deus é benigníssimo. Ele, em virtude dos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, ele dá-lhe o batismo, o santo batismo, esta vida preciosa, nessa vida que a gente tem. E dá essa oportunidade às pessoas. E quando nós somos mergulhados no sacramento desse batismo, então nós recebemos uma vida na nossa alma. E essa alma, na nossa alma, se une a Deus. E isso é como se fosse uma planta que precisa também ser cuidada, molhada, tomar sol. Nós temos que receber, para manter essa alma vigorada, temos que receber os sacramentos que a igreja nos deu. Que os sacramentos curam a nossa alma quando ela está enferma, para recuperar por se porventura nós viermos a perder esse estado de graça, nós recuperamos. Então, para ser o verdadeiro cristão, não basta só o batismo. Ele tem que também crer e professar a doutrina de Jesus Cristo. Não adianta. Tem que crer e professar. Crer significa o quê? Que você tem que ter por certa e segura alguma coisa. Isso é crer. Você tem que ter certeza e segurança que é verdadeiro aquela coisa. E professar, que tem que ser uma coisa que tem que ser exercitada. Tem que exercitar isso. Pôr na prática, no seu dia a dia. Isso é professar. Então, o batizado, ele pode chamar-se verdadeiramente cristão. Ele tem que ter o quê? Uma verdadeira, indubitável. Ele tem que ter por verdadeiro, indubitável, todas as verdades da fé. E tem que pôr em prática, com obras de piedades e obras santas, a lei e os exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos imitadores de Cristo. Então temos que ver que é necessário que a gente tem que se conformar com um tipo de modelo que está diante de nós. A gente tem que se conformar-se a ele. O nosso estado de vida, a nossa maneira de ser, modo de conversar, tem que ver, será que Jesus Cristo faria isso? Ele tem que ser o nosso modelo, tem que estar, ele é o nosso espelho. É a ele que nós temos que imaginar e alcançar. Ele é o nosso modelo. Jesus Cristo tem que estar diante da gente. E através disso, cooperando com a graça que ele nos dá, com os nossos esforços, a gente vai se tornando cada vez mais semelhantes
ao Senhor Jesus Cristo. E por natureza de participação, que nós participamos do corpo da igreja, a gente se torna um membro vivo e digno de pertencer à sociedade dos filhos de Deus e dignos também da redenção. Seria uma coisa muito inútil, assim, por dizer, se você tem o nome de cristão, em contraste tem uma vida totalmente oposta ao modelo de Jesus Cristo. Falando palavrão, tratando os inimigos com ódio mortal, não desculpando, não fazendo as obras, não tentando matar o homem velho, não carregando a sua cruz. Isso é como você falar, eu sou cristão, e você está expondo um nome cristão que é santo, que é digno, augusto, à zombaria dos outros. Olha esse aí cristão falando palavrão, ou etc. Então, quando você é cristão e faz umas coisas erradas e não se corrige, você escandaliza os outros. Principalmente os que são cristãos verdadeiros. Então temos que melhorar sempre, buscar sempre o modelo que é nosso Senhor Jesus Cristo. Um livro muito bom é a Imitação de Cristo, para se ter no bolso todos os dias, para ler uma meditação por dia. Mas isso é apenas a fé e a profissão da fé. E ainda assim não basta somente isso. Nós temos ainda que ter, unido a tudo isso, uma verdadeira obediência aos legítimos pastores da igreja. Então, essa obediência que acontece. Nos dias de hoje, a maioria dos católicos não vê que é uma contradição você reconhecer e resistir. Reconhece o legítimo pastor e resiste a ele. Isso aí não é cristão. Você tem que ter uma obediência. Obediência aos legítimos pastores. Então tem que ser legítimo. Não pode ser um pastor falso. Se você tem alguém na tua frente que você acha que é legítimo pastor e ele faz uma coisa herética, toda errada, que vai contra a doutrina, esse daí não é o legítimo pastor. Esse daí. Portanto, você não tem obediência. É o contrário, tá? Entendeu? Em vez de você reconhecer, você não reconhece ele como um verdadeiro pastor, e aí, portanto, você tem o direito de desobedecer. Porque realmente não são pastores. Legítimo pastor tem que ser feito validamente ordenado, que isso aí a gente vai falar mais pra frente. Mas vê que tem que ter essa obediência. São 3 coisas: fé, profissão da doutrina e obediência aos pastores. E existe esse espírito de rebeldia. Desgraçadamente, na nossa época, muitos cristãos que querem contrapor sempre as opiniões próprias contra esse princípio de obediência à autoridade religiosa, estabelecida por Deus, que em matéria de fé e costume, ela é infalível, o magistério é infalível. É infalível. E esse não é o Espírito de Jesus Cristo, que foi obediente até a morte, obedeceu ao Pai. Isso aí é um espírito de mundano e de seus asséculos. Isso tudo é por causa da educação. Por causa da independência e da liberdade. Essa coisa que nós somos independentes, que o sistema educacional tenta te fazer de tudo para você ser o centro, né? Você ser o seu modelo, você ser a minha opinião é que importa. O liberalismo, fazendo você ser maior, a sua opinião primeiro. Mas em matéria de fé e moral, a igreja é infalível e tem que obedecer. Obedecer. Não existiria igreja se não tivesse prelados que pudessem nos ensinar infalivelmente a doutrina de Cristo. A gente ouve e fica tranquilo. É a igreja, tem que ouvir, é isso aí mesmo. E esse é o magistério da igreja. Então a gente tem esse magistério da igreja, é uma tradição que vem desde Jesus Cristo, fundada por ele, e eles servem para guardar a fé. Eles tem ali o depósito da fé.
Eles guardam a verdade da fé, porque a cada século, cada tempo, sempre houve os hereges, tentando mudar a doutrina para satisfazer os seus próprios egos. E esse foi o diabo tentando sempre destruir. Ele viu que através de perseguições não era possível. Os cristãos, eles se davam com muito prazer ao martírio, dando seu sangue. E ele viu que o meio muito mais eficiente era através das ideias e das heresias. Os cristãos brigavam por palavras, por uma palavra. Era uma briga. Uma palavra já mudava toda a doutrina. Uma palavra só. Imagina isso lá atrás. E agora, nos tempos de hoje, nós temos documentos inteiros, todo um comportamento, tudo. E as pessoas acham que isso aí que se diz a Igreja Católica é a Igreja Católica. Infelizmente, os cristãos estão com falta de história, falta de doutrina, falta de pastores. Porque foi-me dado todo o poder do céu e da terra, e de, portanto, instruir todas as gentes. Isso disse Nosso Senhor. E ele deu o poder aos apóstolos. E é ele mesmo, e com a autoridade dele, plena, Jesus Cristo, é a mesma autoridade do Pai Celestial. E quando Jesus Cristo diz: quem vos ouve a mim, ouve a mim. Quem vos despreza, despreza-me a mim. Como diz São Lucas, no capítulo 10. Essas palavras têm que estar guardadas sempre. Quando a gente vai ouvir o magistério da igreja, quando ele fala em matéria de fé, moral, costume e disciplina. Então, a missão dos apóstolos é a propagação da fé, dilatar a fé e conservar a doutrina de Jesus Cristo. Por isso, o que quer santificar-se por meio da doutrina de Jesus Cristo e pela fé nele deve ouvir e prestar fé e obediência aos legítimos pastores. O Papa, como diz a encíclica, nenhuma criatura pode se salvar se não está submissa ao sumo pontífice. Todo cristão deve ao Divino Mestre submissão total e obediência ilimitada. É isso que diz o Catecismo de São Pio X. Ilimitada. Quer fale pela boca, quer faça conhecer pelos mandados, por meio de outros mestres, que são sucessores dos apóstolos, que são ministros de Senhor Jesus Cristo. E, infelizmente, essa parte da doutrina é pulada ou esquecida no catecismo, na catequese de vários cristãos. E assim São Paulo falava a São Timóteo: o que de mim aprendestes por meio de muitos testemunhos, confia-o a outros homens fiéis que sejam aptos para ensinar os demais. Aí está transmitindo a palavra fiel, digno. Não é como um telefone sem fio que a gente aprende na escola, um vai passando pro outro chega lá, é outra coisa. Não, a igreja é diferente. Um passando a mesma doutrina pro outro, porque é sagrado de Deus. Combatendo as heresias, as novidades, os maus costumes. Então, portanto, na igreja há essa igreja docente e a discente. São duas classes de pessoas. Os homens revestidos do caráter de ministros de Jesus Cristo. Eles que dirigem, governam e ensinam na igreja de Deus. E os simples fiéis, que são instruídos por esse ministério apostólico, que por eles nós somos dirigidos e protegidos. Aqueles são mestres, estes são discípulos. Nós temos que prestar atenção. Imagina numa sala um professor e ele senta na sala de aula e o aluno vai, né, dar aula. Os outros alunos já começariam a rir, né? Não existe isso. Então, portanto, quando é um sacerdote, já entra na sala com esse caráter, né? Um professor. Um aluno não pode dar aula para outros alunos, já perde a autoridade. Um professor já entra com caráter maior, de autoridade. Pessoas que acham que podem ensinar novidades teológicas, por aí. Eles chegam, falam do Código 7 de Vacantismo, e de repente eles tentam inventar uma coisa. Eu acho que o Papa é o nosso pai, e eu acho que é isso. Ridículo. O leigo tem que transmitir o que lhe foi ensinado por um bispo, um pastor, um padre. O que lhe foi ensinado tem que transmitir. Isso que eu estou transmitindo para vocês foi ensinado por uma autoridade.
Um cristão tem que fazer isso. E não inventar. Não existe esse eu acho. Eu acho que é assim. O cristão não é assim. E esse é o mecanismo essencial da igreja. Que uns ensinam e outros ouvem. O que essa igreja conciliar quer fazer é o contrário. Os padres não fazem mais nada. Leigos e leigas tentando, dando catequese, todo errado, da própria cabeça, mal formados, mal preparados. Ou as pessoas não estão nem aí também para nada, não querem nem pegar. A gente, por exemplo, eu, quando estava na igreja conciliar, tinha que aprender por conta própria. Impossível aprender a doutrina cristã com os pastores da igreja conciliar. Que se dizem pastores, pastores entre aspas, eles não são verdadeiros, legítimos ministros. Impossível. Pode perguntar para qualquer um. Aprender, tem que aprender a ser autodidata, né? Isso daí não é o normal. O normal não era a gente estar aqui falando essas coisas. O normal é ter um monte de padre falando, bispo falando, documentos, livros. Mas não é assim. Está escasso. Porque a apostasia aconteceu. E o que é o cristão apóstata? Cristão apóstata. Então daqui se segue que aquele que para seguir, né, as máximas do mundo, que recusa a crer em um só artigo da nossa fé. Então presta atenção, um só artigo. Se você não crer, você quer, eu gosto de todos, mas não gosto desse aqui. Esse é o apóstolo. Ou não conforma as suas obras com a profissão da sua fé. Ou seja, ele professa que ele é cristão, faz tudo bonitinho, demais na vida dele você vê. É totalmente o cara, ele é comunista, ele faz tudo errado. Isso aí é o apóstolo da fé. Ele não tem a fé. Então ele tem essas duas coisas. Alguém que não crê em um só artigo, alguém que não está conforme às obras, e também, preste muita atenção, alguém que despreza o magistério da igreja. Ele pode ser chamado de cristão pelo batismo, mas também é um cristão apóstata. É semelhante a um soldado covarde que deserdou das bandeiras da nossa pátria, da pátria da cristandade. Covarde. Então, lá no tempo da República Romana, os filhos dos pais ilustres, né, eles traziam consigo uma escultura no pescoço da imagem dos seus pais. E esse retrato, eles se sentiam excitados à virtude. O meu pai era virtuoso, e eles ficavam mais virtuosos por conta disso. E quando o filho era degenerado, isso era arrancado do pescoço dele. E a sua memória ficava para sempre na infâmia. Então, nós que recebemos o batismo e trazemos no pescoço, impresso na alma, os caracteres mais brilhantes do que o diamante, um nome glorioso, um nome cristão, devemos trazer com honra esse nome. E que nunca se possa dizer, não és digno do nome cristão. És desonra de Jesus Cristo e da sua igreja. Nunca sejamos assim. Sejamos dignos, sejamos obedientes aos legítimos pastores, tenhamos a fé, creiamos em todos os artigos da fé e devemos professar na nossa vida essa fé. Todos os dias. Essas três coisas são necessárias para ser chamado cristão. Então não devemos reconhecer e obedecer essa mentira que está sendo ensinada por aí. Não existe isso na Igreja Católica. Não existe. Devemos crer no artigo de fé, tudo que a igreja ensinou. Não é o que eu acho, o que eu quero. Senão não é cristão. O cristão obedece, ele adequa ao seu intelecto, a sua razão à igreja. As coisas ensinadas pelo magistério infalível da igreja. O magistério de todos os tempos. E devemos professar a fé. Não ser só por fora uma coisa, por dentro outra. Devemos ter modéstia, devemos ter educação, adequar nossa linguagem. E essa é a nossa luta contra esse mundo cada vez mais anticristão. Hoje é um martírio ser cristão. Nos dias de hoje é um martírio. Se você é pai de família, para os seus filhos é uma luta. Sacerdotes é uma luta também.
tremenda, mas devemos ter honra do nome cristão, ser dignos dele, para que não nos digam que não somos dignos desse nome, que somos desonrosos a Jesus Cristo e a sua santa, amada igreja. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra, Santa Cruz. Agimus tibi graças, omnipotens Deus, pro universos benefícios tuis, que vives e reinas em século seculorum. Amém.